Bom dia, pessoal, irmãos e irmãs. Vamos continuar o nosso estudo. Deus se revela através da sua palavra e também nos ensina contra as ciladas do inimigo. Então, em Isaías 26:3 fala assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Quem nos conservará em perfeita paz, irmãos e irmãs? O Senhor. Mas quem ele conserva? Aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Se nós não entendermos que nós precisamos crer, tudo será apenas conhecimento. O que vai nos diferenciar, irmãos, é a nossa fé. É impossível sem fé agradar ao Senhor. Se alguém que está ouvindo aqui ainda não conhece o Senhor, ou conhece só de ouvir falar, que possa estar orando para que os véus sejam rasgados e que a luz de Cristo possa penetrar no coração, trazendo uma convicção de que Cristo é o nosso Salvador e Senhor. E nós temos um Salvador porque realmente precisamos ser salvos da nossa conduta, das nossas escolhas, da nossa vontade, do nosso caminhar sem Ele. Eu oro para que você seja encorajado a começar a buscar a palavra e a orar para que isso encontre no seu coração um caminho. O Senhor é especialista em nos dar um novo coração. Então, voltando ao versículo, Ele nos conserva em perfeita paz, quando o nosso propósito está firme nele, quando confiamos nele. E por causa disso, a gente pode avançar e podemos andar cada dia mais, comendo, bebendo de Cristo, sendo fortalecido nele e tendo os nossos propósitos cada dia mais firmes em agradá-lo, em obedecê-lo e em segui-lo. No Salmo 138:7 fala assim: Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua destra me salva. Aleluia. Todos nós, em muitos momentos, andamos em tribulação. Todos nós temos dificuldades, lutas. Mas quem pode nos refazer a vida? Só o Senhor. Ele estende a mão contra os inimigos. É Ele quem peleja contra os inimigos. E a destra dele nos salva. A destra dele nos sustenta, para que possamos continuar a nossa caminhada, apesar da tribulação, apesar da tristeza, apesar da alegria, apesar de qualquer sentimento que temos. Porque é a destra dele que nos salva e é Ele que nos sustenta. É Ele que nos refaz a vida. Por isso precisamos conhecer a palavra, conhecer as suas promessas e nos apropriar desse Deus maravilhoso. Um Deus de aliança. Nós somos muitas vezes infiéis àquilo que prometemos. Mas o Senhor, Ele é fiel. Ele não muda. Não há nada melhor que eu possa fazer para Ele me amar mais. E não há nada pior, mais detestável que eu possa fazer para que Ele me ame menos. Isso, naturalmente falando, é inconcebível para a nossa mente, que é limitada. Mas conforme nós vamos
conhecendo Ele, a nossa mente, o nosso espírito, ele vai se expandindo e desfrutando deste contentamento, de ter esse Deus maravilhoso, onisciente, onipotente, onipresente, que tem os seus olhos sobre nós e nos sustenta em cada circunstância. Aleluia, aleluia por isso. E reprisando o nosso versículo do estudo passado, Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Sujeitamos a andar segundo os padrões divinos, para que o inimigo fuja de nós, porque só através dos padrões divinos nós vamos ter consciência de resisti-lo, resistir às suas sugestões e oportunidades, porque teremos discernimento do alto, que faz toda a diferença para a nossa caminhada cristã. O inimigo, muitas vezes, ele nos influencia através de espíritos de engano. O que seriam esses espíritos de engano? São espíritos que promovem mentiras e falsidades, confundem a nossa compreensão da palavra de Deus, que usa meias verdades, que se esconde em meias palavras. Tudo aquilo, irmãos, que vem para nos confundir. Eu vou dar um exemplo de 2 versículos para contextualizar isso que eu estou falando na palavra. Em 1 Timóteo 4, 1 e 2, fala assim: ora, o Espírito afirma expressamente que esse Espírito que afirma é o Espírito Santo de Deus, que está falando conosco através da palavra, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Então, o Senhor já está nos avisando, nos alertando, que haverá espíritos enganadores, que distorcerão a verdade da palavra, usando a palavra e usando a mentira, distorcendo aquilo que a palavra está dizendo. Também, através do engano, virá palavras que parecerão liberdade, mas serão escravidão. Aparecerão como independência, mas será escravidão. Entende, irmãos? A gente precisa pedir ao Senhor uma mente, uma consciência limpa, uma consciência que recebe as verdades do Senhor e rejeita tudo aquilo que não está alinhado com a palavra de Deus. Parece a palavra de Deus, tem jeito de palavra de Deus, tem gente de pessoa boa falando, mas não é a palavra de Deus na íntegra. O Senhor é luz, e aonde Ele está, todas as trevas são dissipadas. Então nós não precisamos temer e nem esconder nada, porque o Senhor já sabe o que somos. Nós não precisamos parecer com nada. Nós somos o que somos e nos rendemos cada dia mais às verdades do Senhor, para que sejamos libertas de toda a sugestão do inimigo, de querer que sejamos aquilo que não somos, ou de parecer aquilo que não somos na íntegra. E em Mateus, no capítulo 24, o versículo 4, 5, 11 e 24 diz assim: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, porque surgirão falsos cristos
e falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios para enganar, se possível, até os próprios eleitos. Por aí, irmãos e irmãs, a gente vê como o inimigo é astuto e como ele quer nos enganar e nos tirar da presença do Senhor, usando muitas vezes as coisas do Senhor, mas de uma forma distorcida. Como é que a gente sabe o que vem do Senhor e o que não vem? Primeiro, conhecendo a palavra. Conheceis a palavra e ela vos libertará. Segundo, irmãos, pelos frutos. Os nossos dons, aqueles dons que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, eles são irrevogáveis. Então, ao longo da palavra, a gente vai ver que alguns usaram esses dons de maneira leviana para o seu próprio prazer e edificação. Como nós vamos detectar isso? Tudo que recebemos devemos colocar diante do Senhor. Todas as propostas, sugestões, conselhos, porque todos nós somos perecíveis de errar. Então, quem que não erra? Nós servimos a um Deus que não comete erros. Então é a Ele que nós devemos clamar e buscar. Em segundo lugar, pelos frutos. Uma árvore plantada, na qual Cristo é a seiva, ela vai dar frutos parecidos com Cristo. E eu não estou falando de filhos, irmãos e irmãs, embora isso também coopere. Mas eu quero falar de tudo aquilo que está relacionado à vida daquele que fala do Senhor. Os frutos do Espírito, porque só vai mostrar os frutos do Espírito aqueles que estão cheios do Espírito. Então, esse é um dos sinais que nos ajuda a detectar. Nós devemos, na nossa caminhada cristã, de uma forma crescente, evidenciarmos os frutos do Espírito. Hoje eu tenho uma medida, amanhã eu me alimento mais do Senhor, ganho mais uma medida e assim sucessivamente. Se eu tropeço, ou até mesmo eu caio, eu corro para o meu Salvador, clamo a sua misericórdia, o seu perdão e a sua graça, que é abundante, e volto à minha carreira cristã, me alimentando e buscando cada dia mais evidenciar os frutos do Espírito, derrubar os frutos da carne, resistindo ao inimigo, me sujeitando a Deus, para que cada dia mais eu possa lidar com as circunstâncias na vontade do Senhor. O inimigo também muitas vezes tenta nos influenciar através dos espíritos de sensualidade, que estão tão visíveis nesse tempo. Ele fala de uma satisfação desregrada dos desejos sexuais, também conhecido como a luxúria. Uma busca excessiva pelo prazer carnal. Vemos esse forte apelo em filmes, propagandas, roupas, internet, música, desenhos, uma cultura voltada à sexualidade. O sexo é uma bênção de Deus, mas o inimigo deturpa, utilizando-o para descaracterizar. Ele usa o ser humano como objeto, enquanto o Senhor projetou para que um completasse o outro, um amparasse o outro, um fosse suporte para o outro, tornando dois um só. O inimigo vem e mistura tudo isso, fazendo com que um use o outro,
fazendo com que um descarte o outro, mostrando que o prazer vale tudo, até mesmo eu machucar o outro. Essa é a cultura da sensualidade, guiada por espíritos, por demônios que querem corromper a nossa sociedade, querendo nos levar somente ao prazer, custe o que custar, mesmo que eu tenha que usar e descartar. E é tão engraçado isso, para não falar lamentável a cegueira espiritual, que eles levantam uma bandeira do amor livre, do amor a qualquer preço. Para eles, o amor é fazer o outro como objeto ou usá-lo para minha vontade e prazer. Nós vemos o quanto isso tem reinado nos canais de televisão, inclusive através de desenhos para crianças. A nossa juventude tem sido bombardeada com um olhar para a mulher e para o homem de uma forma totalmente descaracterizada daquilo que o Senhor fez e criou, nos levando ao engano, nos levando a uma ferida emocional. Nós nunca precisamos tanto de medicamentos, de psicólogos, psiquiatras, por causa de uma cultura que no final das contas acaba com as nossas emoções. Porque fomos criados para sermos únicos, para termos um valor incalculável, porque a vida para o Senhor, ela não tem preço. E aí nos tornamos descartáveis. Precisamos cada vez mais fazer mais coisas, cultuar o corpo, cultuar marcas, uma escravidão, cultuar coisas estéticas. Irmãos e irmãs, eu não estou falando se isso é certo ou se isso é errado. Eu não estou falando que procurar ajuda é errado. O que eu estou falando é que nunca nós precisamos tanto disso. Porque nós não fomos criados para isso. E isso nos leva a deficiências emocionais. Isso nos leva a pesos que não podemos suportar. Que o Senhor traga à luz a isso, nos mostrando que nenhuma dessas coisas pode nos preencher. Aliás, essa busca desenfreada vai sempre provocar um coração vazio e desesperadamente necessitado de afeto. O único que pode nos preencher é o Senhor Jesus. E quando lidamos com o outro a partir daquilo que Ele nos ensinou em Sua palavra, nós vamos sendo curados para curar. Nós vamos nos tornando saudáveis para nutrir o outro com aquilo que é eterno. Em Oséias 4, do 10 ao 11, fala assim: comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Somos levados, irmãos, quando não entendemos a palavra, quando não nos alimentamos da palavra, a achar que essas coisas podem nos completar. E como a palavra nos ensina, comerão, mas não se fartarão.
É como uma garganta profunda que nunca deixa de ter fome. Teremos muitos parceiros e parceiras nessa cultura do mundo, mas seremos famintos do amor verdadeiro. Nada poderá nos preencher. A sensualidade, o vinho, o mosto tira o nosso entendimento. Nós não pensamos a partir do sexo ou do desejo que temos. Nós nos relacionamos a partir do amor de Cristo derramado em nós. Um amor verdadeiro que não usa o outro, mas que o ajuda em todas as suas debilidades. Um amor que não é descartável. Um amor que é ilimitado e que nos constrange, porque nos ama quando não merecemos, que não nos deixa de buscar e achar a ovelha perdida. A cultura da sensualidade tem enganado muitos a não se chegar a Cristo, e tem enganado outros tantos que estão em Cristo, porém levam uma vida carnal, buscando refúgio no mundo. E nós só vamos ser preenchidos, irmãos, com aquilo que é espiritual. Podemos buscar muitas coisas no mundo, mas vamos ver como Salomão viu em Eclesiastes. Aliás, quando ele escreveu, Eclesiastes, que tudo é vaidade. Nada pode verdadeiramente nos preencher. O nosso coração vai sempre ansiar coisas e coisas, se for alimentado pela carne. Que o Senhor se revele a nós, nos ajude a sermos cristãos verdadeiros, que alimentam verdadeiramente aqueles que têm fome, que não busca o seu prazer, mas busca o prazer do Senhor. Em Salmo 107, 20 fala assim: enviou-lhes a sua palavra e os sarou, aleluia, e os livrou do que lhes era mortal. Queridos, que sejamos cristãos que envia a palavra do Senhor e sara aqueles que estão doentes, que levanta os abatidos, que dá vista aos cegos, que livra cada um deles da mentira. Que sejamos, irmãos, usados como filhos que obedecem ao Senhor e que não se misturam. Que o Senhor nos livre do engano e desse espírito de sensualidade.